Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Hoje o nosso tema é Superando o Medo. Bom dia, pessoal, Paulo Santos aqui falando com vocês também. Então, muitas pessoas pensam, imaginam que o contrário do medo é você ter coragem, você ter esperança, você ter força, mas para nós que somos cristãos, o contrário do medo é a fé. É uma arma que nós temos para combater o medo, né? E enquanto a gente passa por algum tipo de momento ou situação em que nos vemos paralisados pelo medo, esse medo ele atinge a nossa paz, a gente perde a paz, né? E anula essa arma que a gente tem também, que é a fé. Então, quando a gente deixa o medo tomar conta, isso anula a nossa paz e anula a nossa fé. Exatamente. A gente dividiu em 2 pontos esse tema para poder explicar melhor o que ele realmente quer dizer. Então, ali o primeiro diz que o medo está enraizado na incerteza. Ou seja, você não tem certeza de que Deus está realmente com você, não tem certeza se Ele vai te ajudar, se Ele será capaz de lidar com a sua crise. Às vezes você pensa, meu Deus, mas esse problema é realmente muito grande, e fica com aquela incerteza de será se vai dar certo e tal. Essa incerteza, ela deixa a nossa fé vulnerável. A gente não acredita que sim, Deus está aqui, Deus proverá, Deus é capaz de todas as coisas. A gente esquece um pouco desse lado e a gente passa a ficar com aquela incerteza do se, do será. Então vai deixando a nossa fé fraca, né? Então a gente deixa de acreditar 100% para ficar se perguntando, enchendo a nossa mente de questões que não deveriam existir. Isso. E o segundo ponto é que o medo ele também está enraizado em questão de ameaças. Então, as diversas ameaças que nós podemos sofrer. Então, é a ameaça do desemprego, a ameaça da briga, a ameaça da contenda, a ameaça da falta de provisão na nossa vida, ou até a ameaça contra a nossa própria vida, né? Então, a gente tem que decidir que a gente não vai ficar traumatizado e com medo, né, daquela situação, daquela ameaça, e a gente tem que pensar que vai agir aí com sabedoria, né, e não com medo, contrário, né? E a gente tem que acreditar que Deus ele é suficientemente poderoso para poder tirar de você esse medo e essa ameaça, que essa situação que você tem medo, que pode vir a ser uma ameaça para você, muito possivelmente, às vezes nem vai acontecer, porque Deus ele está o tempo todo cuidando de você. E mesmo que essa situação venha a acontecer, você tem que saber que você está protegido por Deus. Ou seja, você tem que exercitar aquilo que a gente falou lá em cima, que é a fé. É o contrário aí do medo. E não é a fé em vão, a fé na situação, é a fé em Deus. Somente Deus vai poder te ajudar nessas situações que você tem medo, que você fica traumatizado, né, que você sente ameaçado. Então tem a referência histórica lá no primeiro livro do profeta Samuel, que conta a história do rei Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. E a história conta que a mão de Deus deixou de estar sobre Saul, né, e a unção também deixou de estar por conta da desobediência dele, né, e pela arrogância também. Ele desobedeceu a Deus em vários momentos, em várias guerras onde Deus esteve à frente. Deus mandou que ele não trouxesse nada, não trouxesse riquezas, e ele fez o contrário, trouxe riquezas, trouxe servos, trouxe homens, trouxe mulheres, né, a fim de ter mais riquezas, sendo que Deus já não era para trazer, né, porque aquilo iria introduzir no povo, aquele povo, né, que era de uma outra localidade, iria trazer deuses diferentes, deuses pagãos, iria afetar o povo de Israel, e ele foi e trouxe, né, enfim, a mão de Deus esteve fora da cabeça de Saul, né, então ele não tinha mais a bênção para ser rei. E a história conta que quem foi ungido no lugar dele foi Davi, né, e assim que ele soube disso, que o profeta Samuel já tinha consagrado um novo rei para Israel, a Bíblia diz que Saul começa a perseguir Davi para tentar matá-lo realmente.
E a Bíblia diz que Davi se sentiu ameaçado. Mas em todo momento na história, a gente pode ver que Davi ele não agiu com base nesse medo que ele teve. Ele teve medo, sim, sentiu medo em alguns momentos, mas logo após ele sentir esse medo, ele mesmo já se encorajava. Ele dizia: meu Deus que está no céu me consagrou, e se Ele quer que eu faça isso, eu vou em frente, não vou ficar com medo. Então, em nenhuma situação em que Saul tentou contra a vida dele, ele teve êxito. E Davi simplesmente conseguiu vencer porque creu nas promessas que Deus tinha feito para ele, para o futuro dele, e também não desejou mal e nem fez mal algum para aquele que o perseguia, que era Saul. Ou seja, ele sentiu medo por estar sendo perseguido, mas decidiu confiar em Deus, ter fé, e ele teve êxito, né? Tanto que ele era muito amigo também do filho do rei, né? Que era o Jonatas, e também tocava para o próprio rei Saul. Então ele não tomou aquele que o ameaçava como um inimigo, não. E é o que nós devemos sempre fazer, como diz na palavra do dia de ontem, né? A gente tem que ter paz com os que nos cercam, né? Com os outros ao nosso redor, e nunca provocar mais conflitos. Justamente. E como já foi falado, várias pessoas hoje estão vivendo ameaças do mundo, né? Não só de outras pessoas, mas do conjunto como um todo. Essa pandemia mesmo foi uma grande ameaça à saúde, então era uma doença que, como não se sabia como combater, muita gente acabou perdendo a vida, né? Então, ameaça de doença contra os filhos. Hoje em dia é muito difícil, né, a criação dos filhos, devido à quantidade de informação e tudo. Também relacionado à perca de emprego. Então, são vários setores da nossa vida que estão sofrendo ameaças, né? E muitas vezes a gente deixa de exercer a nossa fé e acaba realmente sendo vítima da ameaça. Ela acaba se cumprindo. Não só nos trazendo medo, mas também nos deixando sem aquilo, né? Muita gente sem emprego, muita gente passando muita dificuldade na criação dos filhos, enfim, a vida financeira, o seu casamento. Então, não só sendo ameaçados, não só com o sentimento de ameaça de que algo ruim vai acontecer e deixando aquele medo, mas sim consumando essas ameaças, né? E a resposta para todos os tipos de ameaça que o mundo pode te colocar sujeito ali é ter a fé mesmo, porque a fé ela promove a paz dentro de nós. Então, se a gente exercita a fé, se a gente tem ali a nossa intimidade com Deus, a gente tem paz para superar qualquer tipo de ameaça, assim como foi com Davi, né? E hoje eu trago aqui um versículo para vocês que está ali em Isaías 41:10, que diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Ou seja, Deus ele fala a todo momento que o medo ele não faz parte das pessoas que acreditam verdadeiramente nele. Então, não é que... É meio que as situações do mundo, elas quase que obrigam a gente a ter medo, né? Mas eu falo pra vocês, não temer é um exercício, a gente pode aprender. Porque se a nossa fé estiver fortalecida, nada será capaz de destruir ela, a não ser nós mesmos. Então, a partir do momento que você começa a encher a sua mente de questões, ai, será se vai dar certo? Ai, será se meu filho tá fazendo isso? Ai, será se meu marido vai separar de mim? Sabe, encher a sua mente de questões que não deviam estar aí, isso você já coloca a sua fé à prova, você mesmo. Não é Deus te provando para te aprovar, não. É você sabotando a sua fé, né? Então, a partir do momento que você começa a alimentar isso na sua cabeça, você vai diminuindo a sua fé, né? Em vez de potencializar e falar assim, eu tô passando por essa prova, mas eu vou vencer em nome de Jesus. E se apegando mais com Deus, aumentando a frequência com que você pensa nas coisas da Bíblia, na palavra de Deus. Então, a nossa maior arma é a nossa mente,
né? Então a gente pode ler mais a Bíblia, a gente pode pensar mais sobre as promessas de Deus para nós e acreditar. Isso é uma decisão, né? Você pode decidir acreditar. E tem um segundo versículo que eu trago para vocês hoje, que é em Lucas 12:5, que diz assim: vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Então, se tudo que a gente faz aqui na Terra é almejando ter a vida eterna ao lado de Deus, por que a gente vai ficar temendo as coisas do mundo? Se a gente obedece, se a gente tem a mente focada nas coisas de Deus, se a gente tem a convicção ali de estar exercitando a nossa fé diariamente, de estar com a nossa mente focada, né? E tudo mais, por que a gente teme tanto as coisas do mundo? Né? Eu te pergunto, a sua fé está realmente fortalecida para superar os medos que o mundo propõe para você? Como que você está com relação à sua fé? Eu te convido hoje a você entender que o princípio de tudo, para que a gente tenha a nossa fé fortalecida, é estar mentalizando todas as coisas que a palavra de Deus nos fala. Então, se hoje a palavra de Deus falou para você não ficar com medo, pois Ele está com a gente, não se apavorar, pois Ele é o nosso Deus, então você vai passar o seu dia mentalizando, pensando muito sobre isso. E aí, ao final do seu dia, a sua fé vai estar fortalecida. E assim todos os dias. A gente faz uma campanha aqui com vocês, é justamente para convidar vocês a estar meditando na palavra. Isso é exercitar a fé. Não é você assistir o vídeo, desligou aqui e vai fazer as suas outras coisas do dia com a cabeça vazia, não. Porque você vai começar a sabotar a sua mente, sabotar a sua fé e vai acabar caindo nesses medos. É normal. A nossa mente, ela não foi feita perfeita para estar ali exercendo a fé. A gente é pecador, né? Então isso tem que ser uma escolha e é um exercício diário. Então respondam para vocês mesmos: será que a sua fé está fortalecida para superar esses medos do mundo? E aí, como é que tá? Então eu espero que vocês consigam entender qual o nível que tá o medo que o mundo impõe pra gente na vida de cada um de vocês, que vocês agora sabem, né, como evitar isso. Então meditem dia e noite na palavra, que aí sim vocês vão conseguir superar esses medos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha, né? Inscreva-se no nosso canal. Amanhã traremos uma outra palavra para vocês, para edificar a vida de vocês e para ensinar vocês cada vez mais vencer tudo que o mundo fica impondo pra gente. Amém? Então, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.